Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Bom dia aí a todos. Primeiro, das boas-vindas aí para quem não estava semana passada. Nós conversamos, caramba, tem mais alguém ali. Toda vez que entra alguém, eu tenho que parar isso aqui. Vamos lá. A gente, então, conversou um pouquinho sobre a disciplina, expliquei algumas coisas para vocês, né, em relação a como vai ser o andamento dentro do que a gente já tem definido. Neste momento está tendo uma reunião de professores, que por motivos óbvios eu não estou participando, então só vou saber do que se trata essa reunião mais tarde, tá? Se alguma coisa mudar, a gente semana que vem conversa a respeito. Bom, então, vamos botar a mão aí na cabeça e pensar e relembrar, então, alguns tópicos, alguns itens importantes que eu acho imprescindíveis a gente relembrar para começar a falar dos tratamentos medicamentosos, protocolos, melhor dizendo, para cirurgia. Vamos relembrar, então. Bom, primeiro, vamos falar então das vias de administração, né? Nós vamos agora aprender a administrar os medicamentos, a prescrever os medicamentos, tá? Receitar medicamentos. Então, a gente precisa relembrar alguns detalhes importantes de cada receita para que o paciente consiga, lendo a sua receita, tomar a medicação, não ter dúvida. E isso é muito importante para a segurança do tratamento que você vai instituir para ele, tá? Dentre elas, a primeira é a via de administração. Eu tenho outras vias de administração, além dessas três aí listadas no slide, mas essas são aquelas mais comuns, as mais utilizadas e eu diria até as que o paciente conhece, tá? A via oral, então, é quando o medicamento é prescrito, administrado através de um comprimido, uma cápsula, uma draga, uma solução oral, que o paciente vai ingerir, ele vai engolir. Portanto, esse medicamento ele vai ser administrado e depois ele vai ser absorvido no trato gastrointestinal, tá? E quais são detalhes relevantes aí que eu tenho que tomar conta para orientar o meu paciente? Quando o paciente toma um medicamento por via oral, primeiro eu tenho que saber se aquele paciente vai ter condição de tomar o medicamento por via oral, né? Isso do ponto de vista, por exemplo, de controle do paciente, do ponto de vista do grau de consciência daquele paciente, por exemplo, às vezes um paciente que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência mental, por exemplo, fica complicado tomar o medicamento via oral. Então, eu tenho que avaliar esses fatores, tá? Para decidir a via de administração. Via de regra, 90% dos casos ou mais, a gente usa medicamento via oral na cirurgia, tá? O via oral, então, é o medicamento que o paciente vai ingerir e ele vai ser absorvido via trato gastrointestinal. Eu tenho também e posso prescrever medicamentos para uso da via intramuscular, tá? Qual é a principal vantagem aí da via intramuscular frente à via oral? Quem lembra? O medicamento ele é absorvido mais rápido? A principal vantagem é exatamente essa. O medicamento ele é absorvido mais rápido. Por quê? Porque já cai direto na corrente sanguínea. Não precisa passar por todo o processo. Cai direto na corrente sanguínea. Para mim, se você fala isso, parece que eu estou injetando dentro de um vaso sanguíneo. Não tem barreiras? Mais vascularizado? É vascularizado? É porque o tecido é mais vascularizado,
Então, tem que tomar cuidado. Eu não lembro quem que falou, eu não consegui pegar quem que falou ali. Foi eu, professor. A Júlia. Júlia. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de explicar, porque eu entendi o teu raciocínio, mas você se expressou de uma forma que é errada. Por quê? Porque diretamente, porque cai direto no vaso sanguíneo. Cai direto no vaso sanguíneo é eu injetar direto no vaso sanguíneo, que seria a via intravenosa. Mas eu acho que você não quis dizer isso. Eu acho que você quis dizer o que depois outras pessoas disseram. Não, eu falei na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, tanto faz, tá? Tanto faz. Ah, tá. Mas ele não cai direto na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu injeto o medicamento no músculo, na fibra muscular, só que a resposta correta é que ele é mais rápido porque o tecido muscular é muito vascularizado. Então, ele chega mais rápido na corrente sanguínea. Entendeu? Essa é a forma correta de explicar. O medicamento ele chega mais rápido na corrente sanguínea na via intramuscular quando comparado à via oral. Por quê? Porque na via oral, o medicamento, normalmente um comprimido ou uma cápsula que seja, ele tem ali o princípio ativo, mas ele é envolto por uma cápsula, por um invólucro, que ele vai aos poucos sendo degradado no meu estômago, no meu intestino. Só depois ele vai ser absorvido. Isso leva um tempo. No músculo, ele já entra na sua forma líquida, o que já facilita a absorção. E aí, como o músculo tem muita irrigação sanguínea, o medicamento chega mais rápido à corrente sanguínea. Então, essa é a grande vantagem da via intramuscular. Porém, a via intramuscular, ela tem desvantagens. Primeira desvantagem, a necessidade de um profissional para fazer a aplicação do medicamento, a injeção. Isso já é um problema, entre aspas, porque a pessoa tem que ir lá na farmácia para tomar o medicamento, né? Tem que ter alguém lá para administrar, além do desconforto. Então, a gente só faz uso da via intramuscular quando a gente realmente precisa de um efeito muito mais rápido ou na impossibilidade do paciente tomar o medicamento via oral devido a algum problema que ele tem. Na cirurgia oral, normalmente, principalmente as cirurgias da clínica, da cirurgia aqui da faculdade, a gente normalmente não tem necessidade porque são feitas cirurgias eletivas, tá? Mas se o paciente tiver algum outro problema que impeça ele de ingerir, aí a gente lança a mão da via intramuscular. Ou quando eu tenho uma inflamação, uma infecção muito grande e para controlar aquilo mais rapidamente, eu posso prescrever uma bezetacil, por exemplo, um antibiótico via intramuscular, eu posso prescrever um corticoide via intramuscular, um anti-inflamatório, tá? E por último, eu posso lançar mão também da via intravenosa, esta já administrada em ambiente hospitalar, e eu vou pedir normalmente a via intravenosa para os casos de cirurgias maiores, cirurgias no hospital, porque eu preciso de um efeito maior do medicamento, o risco de infecção é maior, eu preciso de doses maiores do medicamento, que às vezes o trato gastrointestinal, se eu der uma dose muito alta do medicamento, deixa o paciente muito enjoado, o paciente fica muito debilitado quanto ao trato gastrointestinal, então eu prescrevo a via intravenosa. Certo? Dúvidas aqui nas vias de administração? Qualquer dúvida, lembre, eu não consigo enxergar o chat quando eu estou com a tela cheia, tá? Então me mandem pelo microfone, por favor. Bom, e aí vamos relembrar a farmacocinética dos medicamentos, ou seja, as etapas, o movimento do medicamento no organismo, tá? Então, considerando a maior parte das vezes eu vou utilizar um medicamento via oral, eu estou falando aí, então, da via de administração oral. Tá? Nesse caso, o medicamento ele vai passar pela absorção primeiro, né? Vocês lembram o que é absorção? Absorção é o movimento das moléculas em direção à corrente sanguínea, tá? Então, eu tenho uma absorção mais lenta dos medicamentos via oral e eu tenho que levar em consideração isso na hora de definir o meu protocolo medicamentoso, tá?
Depois que ele for absorvido, ele cai na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído, né? Eu tomei o medicamento via oral para uma inflamação que eu tenho na boca, na região do terceiro molar, lá do siso. Então, como é que aquele medicamento que eu tomei, que foi parar lá no meu estômago, vai parar aqui no meu terceiro molar? Ele vem via corrente sanguínea, ele vai ser distribuído. Depois que ele fizer efeito, a maioria dos medicamentos atua assim, com algumas exceções, ele vai ser biotransformado, ele vai ser então metabolizado. Lembram disso? Essa metabolização ela ocorre na grande maioria dos casos no fígado. Então, eu tenho que ter uma atenção especial com pacientes que possam ter algum tipo de doença hepática. Por quê? Porque o fígado vai ser muito demandado para a metabolização, que nada mais é do que uma modificação que o organismo vai fazer naquele medicamento. Com qual objetivo? Facilitar a excreção, que também na grande maioria dos medicamentos ocorre via renal, mas pode ocorrer via bile, pode ocorrer de outras formas, mas a grandíssima maioria via renal. Então, salvo algumas exceções, a maioria dos medicamentos tem essa farmacocinética, tá? É importante a gente relembrar aqui na hora de pensar nessa farmacocinética, porque quando eu vou fazer um protocolo medicamentoso para o meu paciente, eu tenho que pensar em alguns fatores importantes, tá? Primeiro a via de administração, conforme a gente falou, tá? Agora, principal é quanto tempo esse medicamento vai levar para fazer efeito. E por que isso é importante? Por que isso é uma informação importante? Porque eu estou instituindo um tratamento. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou extrair um terceiro molar, eu uso muito esse exemplo, terceiro molar, precisam fazer muito na clínica. Então, eu vou extrair um dente em um paciente que a gente chama de normorreativo. O que é um paciente normorreativo? É um paciente que não tem nenhum problema de saúde. Clinicamente, aquele terceiro molar vai precisar ser removido porque o ortodontista pediu, não porque ele tem algum problema. Ou seja, o paciente não tem inflamação, não tem infecção. Então, são todos esses fatores eu tenho que avaliar, por quê? Por exemplo, se eu sei que o paciente ele não tem infecção aguda e ele é normorreativo, quer dizer que eu não preciso controlar nenhuma infecção. Eu preciso prescrever um antibiótico para esse paciente agora? Provavelmente não. Eu vou precisar prescrever um antibiótico depois? Se eu for precisar prescrever um antibiótico depois, quanto tempo leva esse antibiótico para agir? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Como que eu sei quanto tempo esse medicamento começa a agir? Eu tenho que saber qual é a taxa de absorção desse medicamento, assim como a sua janela de absorção, que a gente já falou em farmacologia. Como que eu faço para saber isso? A bula do medicamento, até porque cada laboratório pode ter alguma variação. Normalmente é um padrão, mas pode ter alguma variação. Por exemplo, um antibiótico, normalmente ele leva pelo menos 1 hora para fazer efeito. Então, se eu preciso fazer uma cirurgia daqui 1 hora e aquele dente ele tem uma infecção, eu vou esperar acabar a cirurgia para dar o medicamento ao paciente? Não, eu posso dar o medicamento 1 hora antes para o paciente tomar, porque eu já sei que ele demora 1 hora para fazer efeito e eu vou fazer uma cirurgia daqui 1 hora, eu vou fazer ali uma incisão, eu vou cortar, vou abrir tecido, então corre o risco dessas bactérias pularem ali para dentro. Então eu já coloco um medicamento ali para poder esse paciente, a hora que eu começar a cirurgia, ele já tem medicamento na corrente sanguínea, já está absorvido. Tá? Então, por isso, eu tenho que entender o que é isso, para a hora que eu ler a bula, porque lá na bula não explica o que é absorção, mas lá na bula explica vários... Desculpa, pessoal, que está me chamando aqui. Vários termos que vocês têm que saber o que eles significam, tá? Pessoal, aqui só um minutinho.
Vamos lá. Então, gente, conhecer a farmacocinética, o parâmetro de cada medicamento, eu tenho que conhecer o conceito, porque, como eu dizia, você, na hora que pega a bula, por exemplo, ele fala lá, o medicamento demora 1 hora para ser absorvido. Absorção, o que é absorção mesmo? E pasmem, tem muito profissional de saúde que, se você perguntar, ele vai pipocar na hora de responder, tá? E a ideia é que vocês não sejam esses profissionais. E também é importante conhecer esses parâmetros de farmacocinética por causa da interação medicamentosa, né? Pergunta clássica que muitos pacientes fazem. Doutor, posso tomar uma cervejinha no fim de semana? Eu faço cirurgia, por exemplo. Eu faço cirurgia praticamente todo dia, mas sexta-feira é o dia que eu mais faço cirurgia. Aí os pacientes falam, nossa, doutor, mas final de semana aí vai estar calor, posso tomar um negocinho e tal? Então, você vai explicar para ele, olha, você pode. Primeira coisa que eu sempre falo, você pode, lógico, quem sou eu para proibir alguma coisa em você? Essa é a primeira coisa que eu respondo. Ou seja, eu já jogo a responsabilidade para ele, porque essa responsabilidade não é minha. Isso aí para começo de conversa. Eu já jogo a responsabilidade do paciente. Eu falo, não, você pode o que você quiser, amigo. Se você quiser fazer, você pode. Agora, qual que é o meu papel como profissional de saúde? É explicar para ele, se ele orientar o paciente e sugerir para ele, olha, eu acho que você não deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo, tá? Por quê? Por que você não deve tomar um medicamento com álcool? Quer dizer, tomar com álcool, não, mas ao mesmo tempo você fazer uso de álcool enquanto estiver tomando medicamento. Quem lembra disso? Ninguém lembra? Por favor. Por que eu não devo tomar álcool quando eu estou tomando um medicamento? Porque sobrecarrega o fígado e o fígado não consegue metabolizar o medicamento. Tá. E na prática, o que isso leva de problema para o paciente? Ele inibe o medicamento, daí o medicamento fica mais tempo no organismo e pode gerar toxicidade. Diminui a absorção do medicamento? A absorção, não. Porque o medicamento ele já foi absorvido. O que é a absorção? A absorção é o caminho do medicamento para a corrente sanguínea. Se eu tomei o medicamento via oral, esse medicamento já caiu no estômago. Só que para esse medicamento chegar no fígado, ele já foi absorvido. Por quê? Como que ele vai sair do estômago e ir para o fígado? Via corrente sanguínea. Então ele já foi absorvido. Tá? O álcool, o problema é, conforme outras pessoas falaram, elas estão certas. Qual que é o problema? Eu vou sobrecarregar meu fígado com álcool. Por quê? Normalmente eu vou tomar o medicamento isso aqui e o álcool isso aqui. Né? Aí o que vai acontecer? Eu tenho mais álcool ou mais o fármaco? Provavelmente mais álcool. O que vai acontecer? O meu fígado, ele vai pensar, peraí, eu tenho um monte disso e um pouquinho disso. Melhor eliminar esse montão aqui primeiro. Então o fígado vai ficar muito sobrecarregado para metabolizar aquela quantidade, aquela dose alta de álcool. E aí o medicamento fica esquecido e ele fica rodando no meu organismo. E aí a chance de eu ter um efeito adverso nesse aspecto, ela acaba sendo muito maior. Tá? Então, eu fico com mais medicamento acumulado. Além do que, o meu fígado lá trabalhou, eliminou todo aquele álcool, falou, ufa, graças a Deus, acabou. Aí tem todo o medicamento ainda para ele metabolizar. Então você sobrecarrega, podendo causar inclusive lesões nessas células hepáticas. Tá? Então, não tem a ver com a absorção nesse sentido, mas tem a ver, sim, com o sobrecarregamento do fígado e, portanto, efeitos ou lesões ou traumas ou problemas que esse que o fígado sobrecarregado pode
levar. Se a pessoa tiver algum tipo de disfunção hepática, piorou, tá? Então esse é só um exemplo. Por exemplo, eu tenho que saber como é a excreção via renal. Por quê? Porque o rim do meu paciente, quanto mais medicamento ele tomar, mais vai trabalhar para eliminar aquilo. Só que o paciente ele tem insuficiência renal. Então eu tenho que verificar se aquele medicamento ele não exige muito do rim do meu paciente. Poxa, é um medicamento que ele é absorvido, a sua forma absorvido não, ele é excretado na sua forma livre pelo rim 90%. E o paciente tem uma deficiência renal muito grande. Eu vou lá e dou uma dose alta. Por exemplo, o de anti-inflamatório não esteroidal. O rim do paciente vai trabalhar mais. Se ele já tem um rim ruim, fica esquisito, né? Ele já tem um rim debilitado, e aí eu vou lá e jogo mais trabalho para ele, é igual eu aqui, ó. Eu, né? Não parece, mas eu malho bastante. Então, eu tô lá, levantando lá, 150 quilos de cada lado. Aí vem um engraçadinho e coloca mais 10 quilos de cada lado. Aí eu tô ralando. Aí ele coloca mais 10. Aí eu derrubo. É a mesma coisa. Então, eu tenho que conhecer tudo isso para que eu possa prescrever o medicamento que vai realmente tratar o problema do paciente e não causar um problema maior ainda. Imagina, o paciente vai ao teu consultório, você prescreve um medicamento que ele vai tratar um problema e aí você arruma outro para ele de brinde. Pensou que lindo? Não, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento aqui. Dúvidas aqui? Não lembro quem falou comigo aí da questão da absorção. Entendeu a diferença e por que que não é a questão da absorção? Entendi. É que eu pensei pelo fato da eliminação do medicamento, né, que aumenta a eliminação pela estimulação do ADH, por isso que eu falei da absorção. Mas não tem a ver, né? Não. Obrigado. Nada. Bom, e a farmacodinâmica, né? A farmacodinâmica é extremamente importante também, né? Porque através da farmacodinâmica a gente estuda realmente como o medicamento faz efeito, né? Então, primeiro, uma condição essencial, a gente já sabe, eu já perguntei para vocês várias vezes, que qual é a condição essencial para a gente poder... Peraí, pessoal, de novo, só um segundo. Pode falar. Posso falar? Cara, como ele é conhecido. Bora lá de novo. Eita, hoje tá fogo, viu? Estão me ouvindo aí? Sim. Pronto. Eu não posso vir dar aula no consultório. Hoje eu tô no consultório do meu irmão, na verdade, porque eu vou atender um paciente aqui depois e, putz, pior coisa. Desculpa, viu, pessoal? Vamos lá. Então, na interação com os receptores, é aquele momento onde o fármaco realmente vai fazer o seu efeito, tá? Isso nós vamos, quando for falar de cada grupo de fármaco, nós vamos relembrar um pouco, mas isso vocês já sabem, né, dos principais grupos, como que o antibiótico faz efeito, como que o anti-inflamatório faz efeito e tudo mais. E a relação de dose e efeito. Quanto eu preciso de cada medicamento para que aquele medicamento faça o seu efeito? Isso vocês ainda não sabem e vão aprender agora em cirurgia. Relembrando,
Vocês vão aprender a tratar os pacientes aqui nessa disciplina em cirurgia, em pediatria, em endo, em pério. Aí vocês vão aprender as doses nas respectivas disciplinas, tá? Então, eu tenho que conhecer a dose mínima e a dose máxima de cada medicamento para que eu possa prescrever da maneira correta. Bom, agora sim vamos falar de novidade, tá? Novidade porque vocês vão aprender agora a... Tem alguém batendo na porta aqui. Laís. Vocês vão aprender que uma receita, uma prescrição, um receituário, ele tem normas, ele tem regras, tá? Eu falei para vocês semana passada que nós, dentistas, podemos prescrever praticamente todos os tipos de medicamentos que existem. Mas para isso, a gente tem que seguir algumas regras, tá? E eu vou ensinar hoje para vocês como prescrever. Anotem uma coisa muito importante. Sempre que eu perguntar para vocês, olha, faça uma prescrição de receita ou prescreva um medicamento. Quando eu perguntar isso para vocês, seja numa prova, seja às vezes num concurso público, sempre que tiver falando assim, prescreva, quer dizer que você tem que fazer a receita. Por quê? Não é responder assim, se está escrito lá, qual é o medicamento utilizado para combater bactérias? Você vai colocar lá, amoxicilina. Beleza, tá certo. Agora, se eu pergunto, prescreva um medicamento para combater bactérias, você tem que fazer a receita lá. Então, o João da Silva, amoxicilina, 500 miligramas, 20 cápsulas, tomar via oral, uma cápsula, blá, blá, blá. Ou seja, quando tiver escrito para você prescrever, você tem que fazer a receita completa. Por exemplo, em prova é muito comum. Eu coloco lá um caso clínico para vocês. Aí fala assim, prescreva a medicação do caso clínico. Aí você coloca lá todos os medicamentos certos. Só que você só coloca o medicamento às vezes. Ou você coloca o medicamento e a dose. Isso não é receita. Tá errado. Tá? Só que como eu sou bonzinho, vocês sabem muito bem disso, eu ainda às vezes considero alguma coisa, às vezes não. Né? O certo é errado. Porque imagina, você pega uma receita, você vai lá na farmácia, tem lá assim, o nome do medicamento. Mas qual a dose? Quantos comprimidos? Ele vai comprar o medicamento? Não vai. Então, por que a sua receita está meia certa? Não existe receita meio certa. Ou está certa ou está errada. Então, prestem muita atenção nisso a partir de agora e principalmente nas perguntas, quando elas são feitas. Isso é muito comum em concurso público também, tá? Alguns de vocês provavelmente vão para essa área, então é importante vocês prestarem muita atenção. Bom, então quais são as normas para se fazer uma receita adequada, tá? Primeira diferença, existem normas diferentes para diferentes grupos de medicamentos, tá? O que isso quer dizer? Eu tenho diferentes tipos de receitas que vão ser feitas para diferentes grupos medicamentosos. Por exemplo, um analgésico não opioide, tipo dipirona, tipo paracetamol, eu posso fazer num tipo de receita. Já um medicamento benzodiazepínico, tarja preta, já precisa de uma receita diferente, que segue outras normas, tá? Então, para cada tipo de receita, eu tenho os grupos medicamentosos no qual ela é permitida, tá? E eu vou passar para vocês, então, os grupos, vou passar os tipos de receita e vou passar também modelos de receita, tá? Modelos que eu utilizo pessoalmente na minha prática clínica. Então, quais são os medicamentos que são de uso odontológico? Todos esses medicamentos eu posso prescrever.
Olha quanto medicamento. Eu posso prescrever analgésico, antialérgico, antimicrobiano, anti-inflamatório, anestésico local, relaxante muscular, antiviral. Eu posso... Antiparasitário não está nessa lista, por exemplo. Está na moda agora a ivermectina, por exemplo. Benzodiazepínicos, medicamentos para controle de hemostasia, de sangramento, controle de salivação, protetores gástricos. Pô, mas o que tem a ver? Eu vou prescrever um protetor gástrico? Mas eu não sou gastroenterologista, eu não sou endocrinologista, o que tem a ver? Ué, tem a ver que o protetor gástrico é para proteger a mucosa gástrica. Se eu vou prescrever um monte de medicamento para um paciente, o paciente já relata algum problema, por exemplo, eu posso prescrever um protetor gástrico para ajudar ele a não ter problema com os medicamentos que ele realmente precisa tomar por causa da infecção bucal. Então, veja como a gente tem que trabalhar não só no nível de via, mas no nível de boca, como eu tenho que pensar no corpo inteiro, no bem-estar do meu paciente, tá? Então, é muito importante eu conhecer isso. Tem mais grupos medicamentosos aí, que eu coloquei só os que eu considero principais, tá? Bom, receituários, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, então, aqui eu vou falar para vocês os tipos que existem, as normas e como vocês vão fazer uma receita. Então, eu tenho 3 tipos de receituários básicos que eu posso utilizar no meu dia a dia clínico, que a gente vai usar na clínica da faculdade e vocês vão usar para o resto da vida de vocês. O receituário simples, ele é o receituário comum, aquele bloquinho que a gente manda fazer ou que a gente imprime no computador. É um receituário simples de uma via e que vocês vão ver na hora que eu mostrar o modelo que ele não é tão simples assim, tá? Eu tenho o receituário de controle especial, que é um receituário que ele obrigatoriamente ele tem que ter 2 vias para o paciente, tá? Porque uma via fica retida na farmácia e por isso ele chama de controle especial, porque a farmácia faz esse controle, então ele tem que ter todas as informações do paciente e tal. E eu tenho a notificação de receita, que ela é uma receita especial para um grupo de medicamentosos específico, aqueles de tarja preta, aqueles que têm ação ansiolítico, calmantes, os benzodiazepínicos em geral, tá? Então, quais medicamentos eu posso prescrever através de um receituário simples? Eu posso prescrever os analgésicos não opioides, que são aqueles analgésicos simples que a gente usa no dia a dia. Dipirona, paracetamol, principalmente ibuprofeno nas doses de 200 miligramas, que a gente considera como analgésico, tá? E todas as variações desses medicamentos. Eu posso prescrever anti-inflamatório, seja ele esteroidal ou não esteroidal, tá? Antivirais e antifúngicos, eu posso prescrever também. E os protetores gástricos, tá? Os prazóis, o omeprazol, o pantoprazol, que são a ranitidina, que são protetores gástricos que a gente faz uso quando o paciente tem algum problema ou relata para a gente assim que toda vez que eu tomo amoxicilina, eu fico enjoado, toda vez que eu tomo anti-inflamatório, eu fico uma queimação, um enjoo, uma dor, às vezes até uma gastrite. Então, a gente pode prescrever o protetor gástrico. Pessoal, dúvida é só falar, tá? O receituário de controle especial é aquele que ele praticamente igual ao simples, só que eu tenho que ter no mínimo 2 vias, tá? Lembrando, eu acho que eu até falei semana passada, na clínica, sempre a gente tem que ter uma via a mais, tá? Sempre uma via a mais na clínica a gente tem que ter para ficar no prontuário do paciente. Então, a receita simples, que normalmente a gente dá uma via para o paciente, na nossa clínica a gente tem que ter 2, porque uma vai ficar na ficha dele, tá bom? Quando você traz isso no seu consultório, eu também recomendo você fazer isso.
Porque se der algum problema, você lembrar depois que medicamento você deu, mas não é obrigado. Então, você pode escrever, por exemplo, no prontuário, eu prescrevi para o paciente dipirona, e aí, dia tal, pronto. Não é obrigatório ter a via. Na clínica da faculdade é obrigatório ter essa via extra, tá bom? Normalmente, o controle especial, eu utilizo antimicrobiano e analgésicos opioides. Então, amoxicilina, azitromicina, metronidazol, sempre controle especial. E analgésicos opioides, tipo Tramal, Tilex, codeína, tá? E a notificação de receita, aquela receita ainda mais específica, ela vai ser utilizada para prescrever ansiolíticos benzodiazepínicos. Então, como que é uma receita simples? Isso aqui é o que você precisa colocar de informação na receita, tá? Esse aqui é o padrão que eu uso no meu consultório, tá? Podem ter variações da forma como se escreve, mas as informações necessárias estão todas aí, tá? Então, vamos descobrir o que tem aí. Primeiro, o nome do paciente. É extremamente importante para fins de controle, tá? O paciente controlar isso em casa. Por exemplo, o paciente é um paciente mais velho que tem um cuidador, por exemplo. O cuidador, às vezes, ele tem tanta receita lá, ele pega e fala, essa aqui é a receita do seu João? Então tá bom, tá certo. Tá? Para fins de controle de documentação também. Não, ó, o seu João chegou e falou assim, eu fui lá no Dr. Jorge, o Dr. Jorge me deu o medicamento lá que eu não posso tomar e agora eu passei mal. Eu falei, não, peraí, deixa eu pegar a receita do seu João. Não, a receita do seu João, cadê, seu João, a receita do senhor? Tava aqui, ó, seu João, a receita tal. Será que o senhor não pegou a receita lá da esposa, do filho, tá? Então, é para fins de controle do próprio paciente e para fins de registro e documentação do dentista e do paciente também, tá? A via de absorção, tá? Via de absorção não é via de administração. Tá? O que é uso interno? Uso interno é uma palavra que a gente usa para descrever para o farmacêutico que se trata de um medicamento que vai ser absorvido no trato gastrointestinal. Tá? Por que isso faz diferença? Porque eu prescrevi o medicamento para o paciente e eu quero que o medicamento faça efeito via sistêmica. Por exemplo, o paciente, eu prescrevo para ele um antibiótico, amoxicilina, via uma cápsula, via oral. Então, é um medicamento de uso interno. Por quê? Porque ele vai ser engolido. Ele vai ser absorvido dentro do paciente, no trato gastrointestinal. Agora, ele pode chegar lá na farmácia e falar assim para o farmacêutico, será que eu não posso, ao invés de tomar esse remédio, eu, sei lá, fazer um bochecho com clorexidina, que é antibiótico também? Aí o farmacêutico vai olhar a receita e vai falar, não, porque o seu dentista, ele prescreveu um medicamento de uso interno, então ele quer que o medicamento seja absorvido no trato gastrointestinal. Então, o senhor não leva esse, porque o certo é esse outro aqui. Então, isso é uma informação mais importante para o farmacêutico, inclusive, tá? O paciente, às vezes, não sabe muito. Um bochecho, por exemplo, ele é um medicamento de uso externo. Por quê? Porque ele vai fazer efeito tópico, como uma pomada, mas um bochecho, porque ele não vai ser deglutido, então ele não vai ser absorvido internamente, tá? Princípio ativo. Então, a primeira informação ali relativa ao medicamento, princípio ativo. Então, o princípio ativo, ele tem, eu sempre coloco duas informações. O nome do princípio ativo, nesse caso aí, a amoxicilina, e a dose, tá? De 500 miligramas.
Então, eu posso, por exemplo, existe amoxicilina de 750 miligramas. O paciente chega lá na farmácia, se não tem amoxicilina, se está escrito aí amoxicilina apenas, vai chegar lá na farmácia, o farmacêutico provavelmente nem vai vender o medicamento para o paciente. Por quê? Ele que vai decidir quantas miligramas ele vai tomar? Ele não pode decidir isso. Quem tem que decidir é o profissional de saúde que prescreveu, ou médico ou dentista. Então, tem que ter a dose correta. Por exemplo, faz diferença? Qual que é a diferença de ele tomar 500 miligramas ou 750 miligramas? Na prática, não faz nenhuma diferença. Por quê? Ele vai tomar, por exemplo, nesse caso aqui, 1 a cada 8 horas, 3 por dia. Dá 1,5 grama. Se ele tomar 2 de 750, quanto que dá 750 mais 750? 1,5 grama, dá na mesma. Só que, por exemplo, ele pode ir num postinho de saúde, por exemplo, para retirar o medicamento e não ter lá o de 750 miligramas. Então, ele pegar o de 500. Então, você tem que prescrever da forma correta. Ou o paciente tomar 750 miligramas, chega lá só tinha de 750 miligramas. Aí ele vai tomar a cada 8 horas, 3 dias, ele vai tomar uma dose mais alta. Então, a dose tem que estar na receita, tá? As farmácias hoje em dia nem vendem medicamento se não tiver. Depois, eu coloco aqui, ó, a quantidade de cápsulas ou comprimidos, o que quer que seja, tá? Por que eu tenho que colocar a quantidade? Porque, principalmente para quem retira o medicamento na rede pública. Ou, por exemplo, ele chega lá se não tiver a quantidade, ele vai ter que ficar fazendo conta. Peraí, o dentista falou para eu tomar 1 a cada 8 horas por 7 dias, aí 1 a cada 8 horas dá 3 por dia, daí 3 vezes 7, 21. Aí ele chega para o farmacêutico e fala, eu quero 21. Outra coisa, às vezes na farmácia, eu tenho a caixa com 20, eu tenho a caixa com 40. Agora, principalmente, então para ele tomar essa decisão, mas principalmente essa informação é relevante para quem retira o medicamento no posto de saúde. Porque no posto de saúde eles vão dar a quantidade correta. A quantidade correta não, a quantidade que está escrita. Então, eles vão acompanhar aquilo. Se você não colocar essa informação, pode ser que ele pegue ali medicamento de menos ou a mais. E isso, de alguma forma, vai prejudicar ou ele ou outra pessoa que vai ficar sem uma hora. Tá? Então, é importante que você faz essa conta aí, você, ao invés do paciente. Depois, a via de administração, a forma farmacêutica, o intervalo de administração e o tempo de uso. Então, primeira informação aí, ó. Via de administração é via oral. Se for uma cápsula ou um comprimido. Tá? Então, tomar via oral. Aí a forma farmacêutica, um comprimido, uma cápsula. Como que eu vou saber isso? Eu vou saber no meu dia a dia. Vocês vão aprender, por exemplo, a amoxicilina, os antibióticos, de uma maneira geral, a grande maioria deles, eles são disponibilizados em cápsula. Porque devido ao medicamento ele ser absorvido, a maior parte dele já no intestino, então a cápsula é mais resistente para ela não se romper no momento errado, tá? Então, eu tenho que saber a forma, porque senão ele chega lá, ele pode comprar um xarope e você não queria que ele tomasse um xarope, por exemplo, ou líquido, tá? Então, a forma farmacêutica. Aí, o intervalo de administração, ou seja, quantos daqueles comprimidos ele vai tomar por dia e de quanto em quanto tempo. Nesse caso aqui, a dexametasona a cada 24 horas, ou seja, 1 por dia. E por quanto tempo ele vai fazer uso? 3 dias. Então, esse número aqui, ó, ele é resultado dessa conta aqui, ó. Quantos vão ser por dia, por tantos dias, vai dar o total. Aqui o dexametasona é 1 a cada 24 horas, por 3 dias, portanto, ele vai tomar no total 3 comprimidos. Tá? Importante essas informações, gente,
que elas estejam bem descritas, porque é muito comum a gente pegar uma receita, por exemplo, e tá tudo abreviado, tá tudo assim, não tem, eu já peguei receita sem falar, por exemplo, via oral. E pode parecer besta, tipo assim, é óbvio que é via oral. Não, não é óbvio, porque chega lá na farmácia tem várias opções. O medicamento não existe só via oral. É sua obrigação de escrever da forma correta. Então, eu gosto de passar para vocês. Por quê? Por que eu faço isso? Porque eu sou chato? Porque eu gosto de fique bonito? Não. Mas pensa, vocês já pegaram receita na vida de vocês? Vocês acham que com essa receita, desse jeito, tem como o paciente ligar para você e falar: doutor, esse remédio aqui é de quanto tempo? Não tem como. Tem como o paciente chegar na farmácia e o farmacêutico bater o olho e falar assim: mas o senhor vai tomar aqui tanto, quer levar esse, quer levar aquele? Não tem. Tá tudo muito claro. Então, não economize tempo nisso. Aí na faculdade vocês vão fazer na mão e vocês vão ter que escrever tudo. Mas no consultório de vocês depois, isso aí já fica salvo. Você só troca o medicamento e tal, mas a parte... hoje em dia os sistemas, que nem o meu sistema que eu uso no meu consultório, ele mesmo já escreve tudo, eu só coloco os dados lá e ele escreve para mim. Então, hoje em dia, não tem muita justificativa. Mas, às vezes, você vai trabalhar num lugar, não tem computador, você tem que fazer na mão. Escreva tudo, tá? Nem preciso falar para vocês que a abreviação não deve ser usada, né? O cara coloca lá. Ele nem fala que o paciente tem que tomar, né? Plenal, amoxicilina, 500 miligramas, 21 CP. Daí tem lá V.O 8/8/7D. O cara tem que tem que decifrar código Morse para poder interpretar a receita. Aí o paciente toma tudo ao contrário, não dá certo, a culpa é do paciente que não entende a sua língua de sinais. Não. Você tem que descrever o medicamento corretamente. Tá? Observações, eu posso escrever o que eu quiser na receita, tá? Então, eu posso escrever lá, por exemplo, iniciar a medicação 1 hora antes da cirurgia, tomar o medicamento em jejum, não tomar o medicamento em jejum, sei lá, eu posso escrever o que eu quiser ali, tá? E data e local. Sempre. Não existe receita sem local e data. Tá? Isso também para registro da farmácia, para seu registro, seu controle. Tá? No nosso caso aí da clínica, vai ficar uma cópia na ficha. Por último, carimbo e assinatura. Certo? Dúvidas aqui, pessoal? Essa é a receita. Opa. Dúvidas aqui? Vocês Professor, estão aí? essa receita. Professor. Pode falar. Desculpa. Essa receita, ela tem que ser sempre digitada ou a gente pode também fazer à mão, às vezes às vezes já vem pré-pronta, né? Não sei, assim, ou a gente escreve mesmo no papel, assim. Isso. Sempre a receita, ela deve ter um timbre, tá? Você sabe o que é timbre, né? Um papel deve ser um papel timbrado de receituário, que identifique, por exemplo, que tenha lá o seu endereço, tá? Não precisa ter lá o seu logotipo da sua empresa, se você não tiver um logotipo ou não quiser fazer e tal. Mas sempre é o ideal que seja numa folha em branco que tenha no mínimo o seu endereço. E você pode escrever à mão. Existem blocos que você compra na papelaria já pronto, escrito lá receituário. Então tem que estar escrito que o que é, tá? Que é essa informação aqui, ó, que eu não circulei ela, mas aqui, ó, tem que estar identificando que aquilo é um receituário. E não é, por exemplo, um atestado, não é. Mas é óbvio que isso é um receituário, não é um atestado, não está escrito nada de atestado.
mas tem que ter uma identificação, tá? Então pode ser uma folha em branco, você pode escrever à mão, não tem problema nenhum. O que é importante, o que é imprescindível é ter o seu carimbo e assinatura, ter essas informações conforme eu coloquei aqui. Ah, mas eu tenho que escrever literalmente igualzinho tá aqui? Não, mas tem que ter todas essas informações. Se você usar palavras diferentes que têm o mesmo sentido, tudo bem. Agora, se você usar uma palavra diferente que não faça o mesmo sentido, tá errado. Tá? Então, quando eu pedir para vocês prescrição, prescreva, faça o receituário, receite para o paciente. Eu não vou usar esse termo receite, mas sei lá, você leu em alguma questão. O que vocês têm que fazer é exatamente isso aqui. Tá? O que tiver faltando é uma receita errada, uma receita que não tem validade. Beleza? Mais dúvidas? Tudo bem. Mais dúvidas? Não? Bom, esse é o receituário simples, né? Que vejam que não é tão simples assim. Mas por que a gente chama ele de simples? Porque ele é só uma via, tá? Agora, eu tenho o receituário de controle especial, tá? O receituário de controle especial é aquele receituário que a gente usa, por exemplo, para antibióticos e analgésicos opioides. Qual que é a diferença? A diferença para esse receituário é que ele tem que ter duas vias. Não tem outra diferença. O paciente tem que levar duas vias, tá? Esse receituário de controle especial, ele também existem já uns bloquinhos, lá na faculdade a gente usa, já é uns bloquinhos prontos, que você só preenche os dados. Já tem lá, por exemplo, nome, daí você escreve lá o nome. Princípio ativo, já tem lá, você já coloca o princípio ativo. Você vai preenchendo um formulário. Mas no seu consultório, você pode fazer, por exemplo, desse jeito aqui e só imprimir duas vias. Entregar uma para o paciente, tá? O receituário de controle especial, ele tem que ter duas vias, porque uma vai ficar com a farmácia, porque esse controle especial é feito pela farmácia. Se você der uma via para o paciente, pode acontecer duas coisas. Uma, a farmácia não aceitar e não vender o medicamento para ele, ou a farmácia pode aceitar, ela vai vender, mas ela vai ficar com a receita. Aí o paciente que se vire depois com o medicamento ou liga para você, né? Me fala, ó, doutor, a receita ficou lá, agora eu comprei os remédios, mas não sei como é que eu tomo. Professor, Tá? Pois não. Professor, e quando tem a via amarela e a via azul, qual é a diferença das duas? Não, isso daí é só uma forma de diferenciar, depende do bloco que a pessoa compra. Por exemplo, lá na faculdade são todas brancas, não tem essa diferença de cor. Tá? Na receita de controle especial, existe uma receita que a cor é primordial, vocês vão aprender já já. Mas para a receita de controle especial, aí depende da empresa que faz, aí faz rosa, azul, amarelo, tanto faz. O que importa é que tenha as informações corretas e que no caso de controle especial, hajam duas vias. No nosso caso da clínica, 3, porque uma vai ficar no laboratório, eu viajando, na ficha do paciente. Mais dúvidas? Não? E aí, por último, a notificação de receita. Essa sim é uma receita azul. Essa receita, esse desenho dessa receita, eu não posso mudar. Isso aqui já existe, esse padrão. E ele deve ser seguido dessa forma, tá? Como que eu faço? Primeira coisa é a maneira como você obtém essa receita. Essa receita não tem como, eu não posso imprimir no meu consultório e eu não vou simplesmente ir numa papelaria e comprar pronto, igual a de controle especial, eu acho. Primeira coisa, para eu poder prescrever um benzodiazepínico, eu tenho que ser um cirurgião dentista inscrito no CRO. E aí, eu vou ter que fazer um cadastro na vigilância sanitária. Porque
Lembram quais os medicamentos que eu uso aqui? Eu uso os medicamentos benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos, aqueles medicamentos calmantes, ansiolíticos, tarja preta, que, se usados de maneira errada, podem até levar o paciente à morte. Vocês lembram disso na farmacologia. Então, essa receita ela é extremamente controlada, não é qualquer um que pode prescrever. Para que você possa, qualquer dentista pode prescrever, mas para isso precisa seguir algumas normas. Primeiro, você tem que solicitar um cadastro junto à vigilância sanitária. Um detalhe, essas normas de como conseguir essa receita pode ser diferente de uma cidade para outra, porque a vigilância sanitária é um órgão municipal, tá, gente? Vou falar aqui de São José. Mas acredito eu que no Brasil todo deva ser parecido. A notificação de receita, então você vai e faz um cadastro junto à vigilância sanitária. Lá eles vão pedir todos os seus dados, seu CRO, tudo bonitinho. Depois que você fizer esse cadastro, eles vão autorizar ou não, se você tiver tudo regular, bonitinho, eles vão autorizar você a procurar uma farmácia. Que farmácia? Vai procurar uma gráfica que seja cadastrada na vigilância sanitária. E aí, nessa gráfica, eles vão mandar para a gráfica uma autorização dizendo, olha, pode imprimir um bloco para o Dr. Jorge. Acho que até tenho aqui para mostrar para vocês como é que é. Peraí. Pega na bolsa aqui. Aqui, ó. É um bloquinho assim, ó. De receita. Tá? Então, e ele fica, ó, o canhotinho. Já eu mostro para vocês. Então, eu vou lá na gráfica, eu não posso chegar na gráfica lá e falar assim, eu queria um bloco de receita. Não, porque a vigilância, ela manda autorização para a gráfica e fala para a gráfica, pode emitir um bloco aí para o Dr. Jorge. Aí a gráfica emite esse bloco e ele já vem numerado. Ou seja, a farmácia joga depois no sistema e tem lá todas as informações. Ó, o Dr. Jorge, ele prescreveu lá o benzodiazepínico XPTO para usar uma dose de tantas miligramas. Isso fica registrado, isso aí é segurança para você. Por quê? Se esse paciente lá briga com a esposa e resolve tomar 5 comprimidos com uma dose de uísque e passa dessa para melhor, né? E aí ninguém vai poder falar que foi porque ele tomou o medicamento errado, porque na receita tá certinho lá e tem esse controle, tá? Então, por isso esse medicamento é tão controlado, porque ele é um medicamento que ele é perigoso. Então, depois que eu fiz a receita, aí eu vou aprender a preenchê-la. Então, ó, ela tem já os campos todos estipulados, você não pode escrever fora do campo nem nada, porque daí ele não funciona. Essa parte aqui, ó, que tem um picotado aqui, tá vendo, ó? Essa parte aqui desse picotado, ela fica como se fosse um canhoto de cheque, né? Alguns de vocês não devem nem saber o que é cheque, né? Que vocês são jovens. Vocês são jovens não sabem nem o que é cheque. Mal usa dinheiro. Aqui, ó, fica um canhotinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que fica, o resto vai para o paciente, tá? Nesse canhoto, então, vai ficar descrito aqui, ó. O estado e o número já vai vir impresso. Esse é o número de controle da vigilância. Então, você vai colocar a data, o paciente e qual medicamento, para você controlar, tá? Depois você anota isso na ficha do paciente e tal. Aí, aqui também já vem o estado e o número. Então, eu não posso usar essa receita em outro estado, tá? A data, você vai preencher, o nome do paciente e o endereço, e aqui você vai assinar e carimbar. Aqui na identificação do comprador vai ficar em branco. Quem vai preencher isso aqui é a farmácia. Por quê?
Porque a farmácia, o comprador não necessariamente é o paciente que vai tomar, né? Ele pode pedir para a mãe, o pai, o irmão ir lá comprar. E aí aqui eu vou preencher os dados, como o nome do medicamento, a quantidade, a apresentação, a forma farmacêutica, ou seja, todas aquelas informações que tem na receita, tá? E aqui a farmácia vai colocar que normalmente eles carimbam, colocam a data e o farmacêutico responsável lá assina, tá? Como que funciona? Normalmente essa parte azul aqui, ela fica com a farmácia. Então, o legal é você dar essa notificação de receita para o paciente, mas fazer uma receita simples explicando. Porque depois, senão ele vai ligar para você e falar, ô doutor, comprei o remédio aqui, mas ó, como é que eu tomo mesmo? Tá? Agora, na verdade, normalmente, sabe o que eu faço? Eu não dou essa receita para o paciente. Eu prescrevo para mim mesmo. A gente pode fazer isso. E eu compro esse medicamento e eu dou o medicamento direto para o paciente. Por que isso? Porque como esses medicamentos são controlados e a gente dá, por exemplo, para acalmar o paciente, eu não prescrevo o paciente, porque eu preciso que ele fique calmo no dia da cirurgia, por exemplo. Mas aí ele fica calmo no dia da cirurgia, ele compra uma caixa com 20 comprimidos e toma um. Aí ele fala, nossa, que beleza, né? Olha, eu até dormi na cirurgia. E se eu tomar ele para dormir melhor à noite? E aí o cara começa a viciar no medicamento. Então, normalmente, se eu pegar aqui, ó, as receitas, ó, estão tudo no meu nome, ó. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Não sei se dá para ver aí. Porque eu prescrevo para mim mesmo. Tá? Então, normalmente eu faço isso. Eu nunca prescrevi uma receita dessa diretamente para o paciente. Nunca. Tô olhando aqui. Não, tem para a menina que trabalhava comigo, para ela ir lá comprar. Tem para o meu irmão, que também é dentista, que trabalhou. A gente trabalhou muito tempo junto. Realmente nunca prescrevi direto para o paciente. Tá? Dúvidas? Prof, mas você prescreveu para algum conhecido seu comprar o remédio para você, né? Não você, para você mesmo ir lá comprar, né? Não, eu para mim mesmo, ó. Tá vendo? Ó? Tá no meu nome. Eu para mim mesmo. Eu posso prescrever. Mas a farmácia aceita? Sim, você profissional de saúde, você dentista, você pode fazer receita para você mesmo, você pode pedir exame para você mesmo. Você pode fazer, tá? Tá na legislação isso daí. Tranquilo. Tá? E é isso aí. Pessoal,